A Constituição do Brasil completa 30 anos em 2018 e o Jornal da Justiça mostra as principais mudanças que aconteceram desde a implantação da chamada Constituição Cidadã. Hoje vamos conferir o que mudou nas leis de trânsito para evitar acidentes e penalizar o mau motorista. Veja primeiro como era até a promulgação da Lei Maior do país em 1988. Antes da Constituição Federal de 1988, muitas leis e decretos foram criados para regulamentar o trânsito. Em 1966, foi instituído o Código Nacional de Trânsito, que tentou determinar o que era permitido ao motorista e também as proibições e, consequentemente, as penalidades. Um dos fatos que chama a atenção é que, no passado, o uso de cinto de segurança não era obrigatório, muito menos as cadeirinhas para transportar bebês e crianças. Seu Ivan é taxista há quase 40 anos. Conta que na década de 70, quase não existiam carros com esses itens de segurança. Cinto de segurança eu nem lembro, mas eu acho que foi de 75 para cá que começou. Olha, os carros, era um Fusca, só tinha um banco de trás para carregar passageiro. Você abria a porta era amarrada com a cordinha. O passageiro sentava lá atrás, você puxava e ia embora. Não tinha cinto de segurança, não. Beber e dirigir nunca foi permitido, nem mesmo antes da Constituição de 88. O Código Nacional de Trânsito já previa a mistura álcool e direção como uma ilegalidade. Nesses casos, a pena era administrativa, a multa e a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 ano. Nas situações em que o motorista alcoolizado se envolvesse em um acidente com morte, era necessário recorrer ao Código Penal. Mas naquela época ninguém se preocupava com isso e a explicação é muito simples. Quase não havia fiscalização nesse sentido. Você não tinha dispositivos da lei que favorecesse a ação preventiva dos agentes de trânsito e das autoridades de trânsito. Antes a gente tinha menos investimento nessas atividades e também a falta de alguns dispositivos de legislação que garantissem uma ação mais eficiente. Eu acredito que alguns artigos que eram até melhores do que hoje, mas relacionados à proteção à vida, como a questão do álcool, a obrigação de usar o cinto de segurança. Isso a gente teve um avanço na mudança da legislação. No início da década de 70, o número de veículos era bem menor, pouco mais de 20 milhões. Não existiam os celulares com tantas funcionalidades para tirar a atenção do motorista. E a educação para o trânsito não era um assunto tão debatido como é hoje. Na época não existia nada disso, não. Você chegava lá, tirava a carteira, vinha cá, apresentava a documentação e ia trabalhar e pronto. Antes da Constituição e do novo Código de Trânsito Brasileiro, criado em 1997, também não havia fiscalização municipal. Os órgãos locais, como a Polícia Militar, não podiam multar os maus motoristas. O trânsito, de uma maneira geral, ele acontece nas cidades. Então, a figura do órgão municipal de trânsito, ele traz mais cidadania para os munícipes, pois o gestor municipal demonstra preocupação com esta temática. Então, a figura do órgão municipal de trânsito, sobretudo com relação à fiscalização, é para manter o ordenamento jurídico do trânsito. De fato, era outro mundo e ainda nesta edição você vai ver os avanços nas leis de trânsito que chegaram com a Constituição Federal de 1988. Leis de trânsito mais severas e penalidades mais duras para acompanhar os novos tempos. A Constituição de 1988 abriu as portas para importantes avanços no sentido de evitar acidentes e penalizar motoristas infratores. Entre as novidades, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e a lei seca para quem mistura álcool e direção. Veja como ficaram as leis de trânsito na segunda parte do quadro Constituição 30 anos. A Constituição Federal de 1988 inovou em diversos temas. Em relação ao trânsito, foi preciso criar em 1997 o Código de Trânsito Brasileiro para atender à modernidade da Carta Maior. Muitos foram os avanços, principalmente para evitar acidentes. Agora, dirigir sem o cinto de segurança é uma infração grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira. Mas, sem dúvida, o assunto mais debatido desde a nova Constituição Federal e o mais recente Código de Trânsito Brasileiro é a mistura álcool e direção.
O atual CTB prevê penalidades mais duras para essa conduta. Mesmo assim, o Poder Legislativo viu a necessidade de ir além e, há 10 anos, criou a Lei 11.705, conhecida como Lei Seca. Antes da Lei Seca, as penalidades eram mais brandas. Em outubro de 2007, a família de Luiz Cláudio viveu uma tragédia. O motorista, que estava embriagado e drogado, bateu no carro dele a 135 km por hora. As 3 mulheres que estavam no banco de trás do veículo, entre elas a esposa dele, morreram. O motorista não parou sequer para prestar socorro. Ficou pouco mais de 1 ano preso e depois foi solto com o argumento de que não teve a intenção de matar. Cheguei lá, ele estava sentado numa sala, numa mesa, com 2 advogados. Eu entrei, ele me viu e se assustou. Eu falei, rapaz, você tem ideia do que você causou a 3 famílias? Você matou 3 mães. Eram 3 mulheres maravilhosas. Minha mulher tinha 49 anos, estava na flor da idade dela. Você tirou metade, sei lá, 30, 40 anos da vida dela. Sabe? Ele virou para mim e disse, cara, não enche meu saco não, isso aí não vai dar em nada. De acordo com as estatísticas, o número de mortes no trânsito provocadas por embriaguez vem diminuindo. Em 10 anos, 1.700.000 motoristas foram notificados por misturar bebida e direção em todo o país. Este professor de história diz que é preciso fazer mais campanhas de conscientização, principalmente nas escolas. Educação para o trânsito feita desde criança, nas escolas, com programas, da mesma forma que foi feito com a faixa de pedestres aqui em Brasília. Eu acredito que é um trabalho que pode ser feito desde criança, para que surja justamente essa consciência que direção e álcool são 2 coisas que não combinam. A Lei Seca passou por diversas modificações nos últimos 10 anos. A mais recente foi em 2018. Não há tolerância mínima para beber e dirigir. O motorista que cometer essa ilegalidade, além de receber multa, pode ser enquadrado em crime de trânsito. Você hoje tem um agente de trânsito na rua, ele aborda a pessoa, verifica que está sob influência de álcool, oferece que a pessoa faça o teste no etilômetro, né, para que seja uma prova legal ou até uma defesa dessa pessoa. Havendo a recusa, ele lavra o auto, né, ele retém esse veículo para que uma pessoa em condições possa retirar esse veículo ou até mesmo encaminhar essa pessoa à autoridade policial para que seja autuado criminalmente. Se não houver acidente com vítima, o delegado pode estipular uma fiança e o acusado vai responder ao processo em liberdade. A pena para esse crime é de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão temporária da carteira de motorista ou proibição permanente de se obter a habilitação. Antes da Constituição Federal não estava positivado, não era normatizado. Então, a Constituição Federal ela foi um marco porque ela trouxe essa previsão, ela trouxe como direito fundamental do cidadão a segurança e, com base no artigo 5º, o legislador passou a tratar o tema segurança no trânsito. Acredito que a legislação ajudou muito na redução do número de acidentes, consegue, vamos dizer, o número de vidas que foram salvas, se você for colocar numa estatística, é muito maior, o que demonstra que a lei tem sido eficaz.